Muito bom dia, seja bem-vindo. O NE1 começa agora. Obrigada pela sua companhia. E você vai ver nesta edição que um motorista de aplicativo é vítima de latrocínio em Candeias. A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos pelo crime. A Polícia Civil também está cumprindo mandados de prisão contra envolvidos numa fraude em concurso público e lavagem de dinheiro. As quedas de energia em bairros da Zona Norte do Recife, moradores e comerciantes reclamam dos prejuízos e dizem que as oscilações estão cada vez mais frequentes. Você usa muito fone de ouvido? Eu utilizo mais quando eu tô no meio da rua, andando, ou no ônibus, no metrô. Costuma botar no máximo, no médio, como é que tu faz? No 5, no 6, pra mim já tá tranquilo. Hoje vamos falar sobre o cuidado com a saúde. E ainda, nutritivo e ajuda a prevenir doenças. Vamos falar dos benefícios do abacate também e tem muito mais para você. Seguimos juntos até 1h. Agora são 11h49. Olha, morar perto da praia e ter um contato maior com a natureza, para muita gente é um privilégio, né? Poder caminhar na orla, sentir a brisa do mar, ouvir as ondas, pegar um sol. Um bem-estar que, para os moradores do bairro do Janga, em Paulista, não está sendo tão aproveitado assim. Eles reclamam que, com a falta de manutenção e limpeza da orla, tem sido cada vez mais difícil morar e usufruir desse espaço de convivência. Essa é uma cobrança antiga que a gente acompanha por aqui no calendário do NE1. Natália Dielu foi para lá para conversar com os moradores. Está ouvindo essas reclamações de perto, né, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. É um problema muito antigo que, inclusive, a gente aqui da Globo Pernambuco, do NE1, já acompanha há muito tempo. A gente já vem cobrando uma solução aqui da Prefeitura de Paulista, do Poder Público, em relação à Orla do Janga. A gente vê aqui vários moradores, também o pessoal da Associação dos Comerciantes do Litoral aqui de Paulista, todo mundo que é prejudicado, né, no dia a dia por essa situação. Primeiro a gente vai falar aqui, boa tarde para todo mundo, pessoal, com o Gesiel. O Gesiel é influenciador digital, tem até uma página que costuma divulgar os problemas e é morador também, né? Quais são esses transtornos? Há muito tempo o mar vem avançando e prejudicando todo mundo, né? Aqui na Orla do Janga tem a questão do avanço do mar e tem a falta de manutenção aqui da orla de uma maneira geral, né? Não só em problemas como esse, mas de buracos durante a orla. Aqui também falta organização, parece que a prefeitura não tem uma iniciativa em querer conversar realmente com os comerciantes, alinhar tudo isso. A gente queria realmente ver uma orla melhor, sabe? E aí estamos aqui como sociedade, né, dispostos a dialogar, conversar, buscar as melhores maneiras para que isso seja resolvido. Mas procurar a gente eles não fazem. Eles colocam uma nota quando vocês, né, da televisão, vêm buscar saber como é que tá as coisas por aqui no nosso Janga, mas algo como um diálogo diretamente com a gente não acontece. Estamos aqui realmente à disposição, né, buscando melhorias, porque... Com certeza, esse é um relato muito importante. A gente tem até imagens, né, de como está a situação. Qual é o seu nome? Débora. Débora, você é da Associação dos Comerciantes do Litoral, né? Vocês também acabam sendo prejudicados, porque a gente sabe que o mar avança, mas o poder público tem que criar uma estrutura, né, para que as pessoas consigam usufruir. É importante, sim. A gente já entrou, inclusive, no diálogo com a própria prefeitura em relação a isso. E, a partir disso, a gente construiu um projeto, né, de ordenamento e requalificação da orla. Esse projeto, ele visa, na verdade, trazer organização, critérios baseados na vivência mesmo do dia a dia dos moradores e dos comerciantes. Esse projeto aqui, isso aqui é um plano, na verdade, um plano de trabalho, né, um plano técnico de trabalho, que a partir disso aqui, a prefeitura se disponibilizar, eles conseguem fazer justamente tudo que a gente precisa aqui, que a ideia é organizar os espaços, estruturar o comércio. Porque tem até trechos na praia que as pessoas não conseguem nem ter acesso por conta do avanço no mar, né? Aqui a gente ainda vê que tem
uma faixa de areia. Como a gente falou, Maristela, todo mundo que está acompanhando o NE1, a gente já vem fazendo essa denúncia há muito tempo, desde 2018, quando a situação começou a piorar mesmo, né? Nós preparamos uma reportagem relembrando as vezes em que já fizemos essa cobrança aqui no NE1. Vamos acompanhar. Em maio de 2018, os moradores já falavam da falta de manutenção da orla que tinha sido revitalizada em 2014. Clarissa Góes mostrou pra gente. Passar aqui de bicicleta, ver se por aqui pode até cair e se machucar, né? Entendendo? Aí fica rindo pra quem passeia aqui também, que caminha, tudo aqui, hein? Aí esse buraco aqui é muito perigoso. Na época, a prefeitura prometeu serviços de limpeza e pintura. Em julho daquele mesmo ano, vimos bancos quebrados, muita sujeira e lugares sem iluminação, apesar da instalação de novas lâmpadas informada pela prefeitura. Em janeiro de 2019, os moradores continuavam reclamando do lixo e dos bancos quebrados, que a prefeitura disse que iria consertar em 6 meses. Bruno Fontes acompanhou. Quando chove aqui, fica cheio d'água, até por aqui por cima. A gente não consegue nem passar direito. Os carros passam bem devagarzinho, porque aqui enche tudo. Em setembro de 2020, ainda tinha reclamação dos moradores, mesmo com serviços paliativos, como tapa-buracos e conserto de alguns bancos. As pessoas estavam insatisfeitas com a coleta do lixo e indignadas com o calçadão destruído. A prefeitura prometeu que as melhorias começariam em 15 dias. Em agosto de 2022, parte do calçamento tinha sido levada pelo mar. As pedras na ponta estavam penduradas e não tinha sinalização para alertar para o perigo de acidentes. Você tem que desviar, senão é o buraco. E é grande, não é pequeno não, é grande. A Prefeitura de Paulista, mais uma vez, enviou uma nota com a resposta para a população. A nota dizia que havia um projeto para requalificar toda a orla do Janga, que previa a instalação de ciclovias e pistas de caminhada, nova iluminação e também placas de sinalização. Mas a Prefeitura não disse quando os serviços começariam. Para conter o avanço do mar, a Prefeitura falou que seria necessária uma obra que custaria mais de 300 milhões de reais e que, por isso, precisaria de dinheiro do município, do governo do estado e também de recursos federais. A Prefeitura de Paulista também disse que estava em busca desse dinheiro, que também não tinha previsão para fazer o serviço de contenção do avanço do mar. Voltamos em fevereiro de 2023 e Camila Torres mostrou que por lá a situação continuava a mesma. Além desse problema que tem da contenção do mar não ser legal, ela é imprópria para banho. Existem vários esgotos que derramam no mar e é triste até de ver nos fins de semana crianças tomando banho no mar sujo como é o daqui. E a gente só pede que a prefeitura lembre da gente que a orla é tão linda, né? Uma orla tão bonita e está deixando chegar a esse ponto. A gente pede socorro toda hora, mas não tem jeito. Na época, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Paulista disse que o projeto de requalificação da orla do bairro ia ser implantado assim que estivesse concluído. Em relação à reclamação do esgoto que derrama no mar, a Prefeitura disse que isso ocorre devido a ligações clandestinas de esgotamento sanitário e que a orientação é de que os proprietários das casas ou estabelecimentos da região coloquem fossas e filtros para evitar o despejo clandestino. E sobre o avanço do mar, a Prefeitura disse que continuava em busca dos recursos para a execução da obra que resolveria o problema. A gente viu aí que são vários, né, os problemas. Tem a questão do avanço do mar, que acaba tomando, né, a estrutura da praia. A gente vê que a erosão ela também vai tomando conta, mas também tem essas reclamações em relação à qualidade dessa água, né, ao despejo irregular do esgoto. A gente tem aqui vários moradores, inclusive Tatiana, que é moradora há muito tempo daqui, também é bióloga. É um cenário muito preocupante, né? É sim, Natália. A erosão marinha é um fenômeno natural que acontece aqui há muitos anos aqui no Janga devido ao avanço do mar. Então isso provoca, né, um desgaste dos sedimentos, mas isso não exime as autoridades, né, de construir as muretas de proteção. Agora, só que a falta de manutenção durante 15 anos, né, essa mureta aqui ela foi feita há 15 anos atrás, né, e devido à falta de manutenção, aconteceu o que aconteceu a semana passada, né? O coqueiro caiu. Você ia falar que o coqueiro caiu, né?
E realmente a gente viu essa imagem que assustou e vocês disseram que não é a primeira vez. A gente vai voltar daqui a pouco, vai conversar mais com vocês, vai trazer também uma resposta para os moradores sobre o que diz a Prefeitura aqui de Paulista. A gente vai mostrar também um outro trecho que a gente esteve na Orla do Janga. Então, daqui a pouco a gente volta, Maristela. É preciso cuidar melhor dessa área, né, Natália? Ouvimos aí as reclamações. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. Obrigada por enquanto. E mais um motorista de aplicativo foi morto enquanto trabalhava no Grande Recife. Desta vez, foi no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima tinha 31 anos e morreu após ser atingida por um tiro, ao tentar fugir com o carro no momento da abordagem dos bandidos. Esse é o segundo caso em um mês. Hoje, deputados estaduais discutem medidas de segurança para o exercício da profissão de motoristas e motociclistas de aplicativo. Daniele Fonseca está acompanhando e tem as informações para a gente. Oi, Daniele, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando. Eu falo ao vivo aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A audiência que você citou aí agora há pouco terminou neste momento. Os participantes ainda estão lá dentro do auditório senador Enio Guerra, tratando sobre as últimas disposições desse encontro. O motivo da reunião é justamente discutir a segurança desses profissionais, desses motoristas de aplicativo que estão sendo vítimas de forma constante de violência, né, nas ruas do Recife, da região metropolitana como um todo. Inclusive, 2 desses casos foram bem próximos um do outro, com um intervalo aí de pouco mais de 20 dias. O mais recente aconteceu ontem, pessoal. Nós temos imagens dessa situação aí para vocês. A vítima foi Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, lá em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Foi na rua Professor Silvio Rabelo. De acordo com a polícia, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia também informou que foram 2 assaltantes, um homem de 21 anos e um adolescente de 17. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi preso e o adolescente apreendido. A gente tem imagens do local onde o carro bateu, né, depois que o motorista, Eduardo, já vítima dos disparos, perdeu o controle do veículo, bateu numa parada de ônibus, tem partes danificadas, também pedaços do carro espalhados pelo local, e esse veículo, o carro dele, foi levado lá para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica no bairro do Cordeiro, que é a Polícia Civil, né, está investigando esse caso e, como eu disse, os autores do crime, o homem de 21 anos e o adolescente de 17, o adolescente apreendido e o homem preso. E o outro caso que eu citei, pessoal, foi no início do mês, no dia 3 de março. Outro caso de latrocínio, de acordo com a polícia, aconteceu na estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato. Uma passageira desce do carro, se afasta e, segundos depois, 2 homens se aproximam e anunciam o assalto. O motorista Vitor Dantoli, de Fontes de Souza, de 36 anos, avançou e os suspeitos efetuaram os disparos com arma de fogo. A vítima foi atingida pelos tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro do carro, antes mesmo da chegada do socorro. Então, são situações constantes, casos de violência contra esses profissionais, né? E tudo isso está sendo discutido hoje aqui na Alep. Eu volto daqui a pouco, durante o NE1, trazendo outras informações. É contigo aí no estúdio. Maristela. Que a discussão leve a medidas eficientes e muito claras sobre um aumento da segurança para esses profissionais que só querem trabalhar, né, Daniele? Obrigada, por enquanto, por essas primeiras informações. Seguimos agora pelo trânsito, 12h02. Bora ver como é que está o movimento pelas principais ruas e avenidas aqui do Recife. Já está aí na sua tela, Avenida Norte, bairro da Encruzilhada,
A gente acompanha essa movimentação ao vivo, o tempo um pouco fechado, né? Virou o tempo agora no fim da manhã, não chove neste momento, mas claro que o trânsito em si já é um motivo de alerta. Quando o tempo vai mudando também, o motorista tem que redobrar a atenção ao circular pelas principais ruas e avenidas da cidade, obedecendo aí a sinalização de trânsito. A gente vai agora lá para a BR-101, na Macaxeira, bora circular pelas nossas rodovias e aí a gente já observa que a pista está molhada, semáforo aí mais à frente, né? A gente observa que não tem lentidão no trânsito neste ponto e a gente acompanha essa movimentação ao vivo aí dos carros. Agora 12:03. Bora voltar aqui para a Avenida 2 Rios, agora aí no Ibura. A gente observa que está chovendo neste ponto da cidade, os faróis ligados aí dos veículos, os motoristas atentos, a gente não observa engarrafamentos aí neste ponto da cidade. Vamos ver agora as oportunidades de emprego disponíveis hoje na Casa do Trabalhador. Olha só aqui no nosso telão, para você que trabalha como cuidador de idosos. Tem 4 vagas em Camaragibe. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. O salário para essas vagas foi informado, é de R$ 1.621. Tem oportunidade também para você que é ajudante de carga e descarga de mercadoria. É para trabalhar em Goiânia, são 3 vagas. Se você tiver o ensino fundamental completo, já pode se candidatar porque a experiência não é exigida. O salário também é de R$ 1.621. Vagas também para você que é professor de inglês. É para trabalhar em Igaraçu, são 2 oportunidades. Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e você já pode mandar o seu currículo. Tem oportunidade também para você que trabalha como carregador e descarregador de caminhões. É para atuar em Paulista, são 10 vagas. E como pré-requisitos, você precisa ter ensino médio completo e 6 meses de experiência, o salário R$ 1.621. Vai lá no site cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas para você. Boa sorte aí aos candidatos. E usar fone de ouvido é algo indispensável na rotina de muitas pessoas, né? Mas o que muita gente esquece é que o cuidado com o volume ajuda a evitar danos à audição. Ivan Duarte está numa academia para conversar com a gente sobre esse assunto, porque durante a atividade física, né, a gente gosta de usar aquele fone de ouvido, mas é preciso ter cuidado, né, Ivan? Boa tarde para você. Ah, tem que ter muito cuidado sim, viu, Maristela? Uma boa tarde a você também, ótima quarta-feira para todo mundo. E por coincidência, hoje de manhã eu fui fazer aquele exame periódico do trabalho, né? E estava conversando com a fonoaudióloga e ela orientando, falando que quando for fazer atividade física é mais adequado usar aquele fone que cobre toda a parte aqui de fora da orelha, mas que não penetra no canal de audição, né, que é aquele chamado intra-auricular. Por isso que a gente veio para essa academia aqui no bairro do Arruda, o pessoal se exercitando, usando fone de ouvido, e nós convidamos também a Fabiana Moura. Ela é otorrinolaringologista, vai conversar com a gente. E ainda sobre esse assunto, Fabiana, por que é preferível usar um fone que cobre todo o ouvido, mas do lado de fora, do que aqueles que entram aqui mesmo no canal de audição? Uma boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o fone de ouvido, que a gente chama de circunaural ou circunauricular, que cobre todo o pavilhão auricular, ele é melhor, causa menos prejuízo à audição, porque a gente vai precisar de colocar menos intensidade no volume do que a gente está escutando, porque ele já vai proteger e abafar o barulho do ambiente onde a gente vai estar inserido, né? Existe, assim, um volume adequado para você ouvir uma música para treinar, uma porcentagem? Vamos supor, o celular tem aqueles 10 pauzinhos ali de medição de volume, né? Qual é o adequado? Existe sim. De maneira geral, né, cientificamente falando, a gente utiliza um som ali na altura de mais ou menos 70 a 80 decibéis. Num aparelho celular ou numa caixa de som, isso vai equivaler a mais ou menos 60% da intensidade máxima do aparelho. Então, se o aparelho tem esses 10 pauzinhos ali mais ou menos ao redor do 6º pauzinho seria o volume máximo que a gente deveria escutar. Eu trouxe essa metáfora e foi muito bom, porque a gente falar em decibéis, talvez a pessoa não consegue compreender bem em casa, né? Então, foi uma forma aí da gente tentar simplificar e traduzir
conduzir. Fica comigo aqui, doutora, porque nós fomos às ruas, Maristela, ouvir as pessoas para saber se usam fones durante as atividades físicas, quais tipos de fone, quanto tempo. Vamos acompanhar. Com que frequência tu utiliza o fone de ouvido? Só para escutar música e fazer ligação. Todo dia? Todo dia. Costuma botar no máximo, no médio, como é que tu faz? No 5, no 6, para mim já tá tranquilo. Todo momento do meu dia, eu acho que é onde eu fico com paz, eu não escuto zoada, barulho. Inclusive, até quando tu chegou, eu me assustei um pouco, porque eu tava tão concentrada aqui no meu mundinho. E quais são os cuidados que tu toma aí com o teu fone de ouvido? Eu nunca deixo no máximo, porque só hoje eu deixei porque eu tava aqui quietinha, né? Mas quando eu tô saindo lá pra fora, eu nunca deixo no máximo. Tanto para minha audição, tanto também para escutar quem é que vai estar me abordando. O cuidado que eu tomo é mais a questão de volume, que isso aí é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão com problemas seríssimos de audição por conta disso. Mas aí eu já estou com 68 anos, já sei que esse volume já sei o meu significado de volume. Eu utilizo mais quando eu estou no meio da rua, andando, ou no ônibus, no metrô. Em casa eu não utilizo muito, não. E tu toma alguns cuidados para não afetar a audição, porque às vezes a gente coloca no máximo, nem percebe, né? Eu já não gosto muito de barulho, sabe? Muito alto. É baixinho mesmo, só para eu escutar e pronto. Agora, minha gente, será que existe um intervalo adequado de utilização do fone de ouvido? Assim, usou por tanto tempo, então descansa por um período X. Vamos entender com a Fabiana Moura, o otorrino que está aqui com a gente. Existe esse intervalo, doutora? Existe sim, isso é bem importante. Existe até uma regra que a gente chama regra 60-60, que a gente vai escutar ali o volume naquele 60% da capacidade máxima por 60 minutos. Então a gente deve utilizar o fone de ouvido nessa 1 hora e fazer intervalos de pelo menos 10 minutos para a gente conseguir dar repouso ao nosso ouvido, descansar as células da cóclea e evitar as lesões. Respeitando esse 60%, né, esse limite de 60% do volume. Agora eu queria saber assim, em quanto tempo a pessoa pode ficar prejudicada se utilizar o fone sem moderação, não respeitando os períodos e com volume muito alto? A literatura médica diz algo sobre isso? Diz sim. A gente sabe que quando a gente não respeita o volume, quando a gente tem uma exposição a um volume muito alto, inclusive imediatamente a gente pode ter uma lesão permanente na cóclea pelo trauma acústico. Mas esse uso prolongado do som muito elevado por um tempo muito grande pode trazer danos assim em poucos anos, meses ou poucos anos. Depende muito também da história familiar de cada pessoa, do tempo de exposição e do volume que a pessoa está sendo exposta. Eu queria, para a gente reforçar esse alerta, que a senhora passasse mesmo essa parte técnica de como faz mal ouvir o fone de ouvido, ouvir música com fone muito alto, né, volume muito alto, no corpo. Como que age lá no seu ouvido e que vai lhe causar problemas no futuro? Pois é, o som, né, ele entra pelo nosso ouvido e vai vibrar toda a parte articulada da nossa orelha média, né, que é o tímpano e a nossa cadeia ossicular, que é o martelo, a bigorna e o estribo, e transferir esse som para a cóclea. A cóclea é a ponte que vai levar o som até o sistema nervoso central, que é o nervo auditivo e o cérebro. Na cóclea tem as células ciliadas que são extremamente sensíveis a esses impactos, a esse som muito alto. Então, se a gente está exposto a esse som muito alto repetidamente, essas células podem morrer. E essa morte ela é irreversível, a gente não consegue repor essas células. É nesse momento que a gente vai ter perda auditiva. Um perigo, né? Obrigado, viu, doutora Fabiana, pela participação aqui com a gente. Então é isso, pessoal, respeitar aí esse limite de 60% do volume do seu telefone e, se possível, também fazer esse intervalo. Ouvir 1 hora, descansa 1 hora, ouvir 1 hora, descansa outra hora, para chegar com a audição bem saudável no futuro, né, Maristela? E não ter problema. Contigo aí. Isso, sem extrapolar nesse volume, né, Ivan? Muito obrigada aí pelas orientações. Estou observando aí a academia movimentada, muita gente aproveitando essa hora do almoço. Às vezes é a hora que dá, né, para poder fazer a atividade física. A seguir, as respostas do poder público para os problemas na Orla do Janga, em Paulista. Moradores pedem ajuda para melhorar a infraestrutura e conter o avanço do mar. E ainda, a reclamação de moradores e comerciantes da Zona Norte sobre o fornecimento de energia. Muita gente reclamando dos prejuízos. Você vai ver também a investigação da polícia sobre um esquema de fraudes em concursos públicos e lavagem de dinheiro. E a morte de um motorista de aplicativo vítima de latrocínio em Candeias.
Você acompanha agora imagens da área central do Recife. O tempo está nublado, né? Muitas nuvens agora no céu. A previsão é de chuva rápida ao longo do dia, com intensidade fraca. O NE1 volta já, agora 12h12. De gente ruim. É o quarto. Documentário especial Anatomia do Post. 12h15, a gente agora volta para o bairro do Janga, em Paulista. Hoje tem cobrança do calendário do NE1 por lá, é sobre a falta de manutenção e limpeza da orla do bairro, uma reclamação antiga da comunidade. Quem está por lá acompanhando tudo é Natália de Elu. Nós já temos uma resposta da prefeitura para esses moradores, hein, Natália? Temos uma resposta, Maristela, só que agora eu queria mostrar para vocês que a gente está num outro trecho aqui, onde tem um parquinho infantil, mas veja só o risco, né? Essa área não está isolada, esse terreno aqui está cedendo com o avanço do mar e nem o básico a prefeitura fez, que é isolar. Inclusive aquele meu amigo ali, qual é o nome dele, gente? Kleberson, ele estava me contando que comprou essa fita aqui para isolar, porque vários moradores estão fazendo isso na orla, que é para tentar garantir a segurança das pessoas, né, que vêm, já que o poder público não está fazendo o básico. Então ele está mostrando aí para vocês que ele comprou essa fita, porque em várias outras partes aqui da orla o pessoal está fazendo isso por conta própria, né, já que a prefeitura não fez. Então, trazendo agora aqui a resposta para os moradores, que inclusive é uma resposta bem grande, a prefeitura mandou para a gente dizendo o seguinte, que a orla enfrenta há anos esse problema de erosão costeira e que isso tem provocado danos à faixa de areia. Diante desse cenário, o município disse que adotou todas as medidas administrativas e técnicas cabíveis para viabilizar uma solução estrutural definitiva. Já foram superadas as etapas de decretação de situação de emergência em nível municipal, diz a prefeitura, bem como reconhecimento federal de emergência, que a prefeitura disse que foi aprovado e homologado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Aí a prefeitura disse o seguinte: atualmente o processo encontra-se na segunda fase, que corresponde à análise do plano de trabalho pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Os projetos básicos apresentados nesse plano seguem uma análise e a prefeitura disse que está recebendo hoje um técnico analista da Defesa Civil que está visitando as áreas em loco. A gente só não entende por que eles não vieram antes, né? Vieram hoje quando a gente chegou aqui ao calendário. Mas a prefeitura disse que esse plano contempla intervenções em 6 pontos críticos da orla, aqui no Janga, em Pau Amarelo, Nossa Senhora da Conceição e Maria Farinha. E o município já dispõe de licença prévia ambiental para 5 dos pontos. Esse processo está na CPRH e aí o problema todo é que a prefeitura não traz para a gente uma data, mas diz que tem esse técnico vindo aqui hoje da Defesa Civil para olhar a situação, uma situação que já é de conhecimento de vocês. Antes de falar com vocês e de marcar a data aqui no nosso calendário, a gente também esteve, pessoal, em outro ponto aqui da orla do Janga. A gente conversou com um pescador, com outro morador, porque essa situação aqui do avanço do mar é geral. Vamos acompanhar então o que disseram esses moradores em um outro ponto da orla do Janga. Precária, né? Acesso nenhum ao banho, né? Como você mesmo vê aí, a praia é muito bonita, mas porém a gente não consegue ter acesso até ela, né? Infelizmente tá aí esse acabado, né? Governo nenhum faz, prefeitura, tá tudo aí, jogado desse jeito. Mas tá avançando muito, né? Tá destruindo. Cada vez mais. Moro aqui há 20 anos, quando eu cheguei aqui ainda dava para se tomar banho, tinha escada, mas agora não dá nem para ter acesso direito à água. Tudo cedendo, né? O mar comendo, né? Cada vez mais batendo, né? A área de banho mesmo só pro lado mais de Pau Amarelo, Fim, Conceição e Maria Farinha, né? A orla do Janga também não dá, né? Muita lama. Mas a única parte que se dá para tomar banho realmente é aqui, mas a gente não consegue descer. Aqui mudou muito, tá? Que quando eu comecei a pescar aqui, aliás, eu vinha para cá com lazer com a minha família antes de ser pescador, mas depois que passei a ser pescador, a gente descia aqui era tudo areiazinha. Bom, aqui não tinha essas pedras, mas com a degradação, o avanço do mar, teve que botar essas pedras e mesmo assim não está tendo
influência quase nenhuma, né? Porque está avançando, tem hora que a gente está pescando, a água sobe aqui, bate aqui. Então, não teve, para mim, seria uma política pública, né? Para melhorar a orla aqui, o acesso, até porque aqui vem muito turista, vem gente que para prestigiar aqui, para pescar, e a qualquer momento pode acontecer um acidente aqui, de ceder uma beirada dessa aqui e ter um problema, né? Mais sério. A gente viu aí o relato de outros moradores, a gente trouxe a nota da prefeitura, que inclusive disse que está aguardando a aprovação do plano de trabalho para avançar para a formalização do convênio com o governo federal. É uma nota muito grande, mas o que a gente quer é uma solução, né, pessoal? Então, vamos marcar uma data no calendário, dar alguns meses aí à frente, marcar no início de junho, pode ser dia 2, qual é seu nome mesmo? Cleberson. Cleberson. Marca no dia 2 pra gente. Dia 2. E fala pra gente só o que você deseja que aconteça. Desejo que essa orla seja recuperada, né, requalificada e organize aqui o comércio, né, para vocês, né, colocar quiosque e que saia tudo do papel. Vamos acompanhar então no nosso calendário. Muito obrigada, Gesiel. Obrigada a todos. A gente volta para continuar fazendo essa cobrança, Maristela. Isso, Natália, calendário marcado, 2 de junho, a nossa equipe está de volta por aí para saber, né, se houve algum avanço, uma evolução e os pedidos, as reivindicações dos moradores. Vamos ver aí, né, se essas reivindicações são atendidas. A gente fica aqui na torcida para que sim. As constantes oscilações de energia nos bairros de Casa Forte e Casa Amarela têm causado grandes transtornos aos moradores nos últimos meses. Eles também relatam quedas no fornecimento com mais frequência. Uma luz piscando sem parar. Oscilações de energia frequentes. Quem mora em Casa Forte está cansado de passar por isso quase todos os dias. Lúcia disse que o problema é antigo, mas piorou nos últimos meses. De umas 3 ou 4 semanas para cá, a gente tem essas quedas intermitentes que vão e voltam, feito um pisca-pisca, e tem algumas quedas de energia, às vezes à noite, que ela demora um pouco mais, leva 30, 40 minutos, aí a gente faz a ocorrência, a CELP manda guardar, a gente olha, eu vou na janela, olho para ver se é no bairro todo, às vezes é uma coisa mais localizada, mas normalmente aqui nessa região é relativamente frequente. Fábio também tem enfrentado dificuldades. É bem comum a gente ter queda de energia sem definição de horário, muitas vezes, né, durante o dia ou até mesmo à noite. E aí o que acontece na maioria das vezes é uma oscilação muito grande, a energia cai e depois volta abruptamente. É frequente até a gente ter um equipamento que não tinha nada para parecer quebrado e de repente ele está queimado. Não é muito incomum não, eu já tive alguns em casa. Esse portão eletrônico parou de funcionar depois que faltou luz no bairro de Casa Forte. O portão não está pegando mais. Leonardo mora aqui há mais de 30 anos. Ele trabalha em home office. Depende do computador para cumprir as tarefas profissionais, mas há algumas semanas tem sido prejudicado pelas quedas de energia. Quando acontece, eu tenho que me virar, né? Eu vou para casa, procurar uma casa dos meus pais, eu vou tentar para algum café que tenha uma internet, uma energia. Enfim, a gente vai tentando se virar. Agora, realmente é uma coisa que prejudica bastante, porque quando você faz a opção de trabalhar em home office, você se programa, você se organiza e você depende desses serviços públicos, né, funcionarem corretamente. Leonardo já abriu diversos chamados. Esses prints mostram vários protocolos. Mas a Neoenergia até hoje não resolveu o problema. Toda vez que acontece eu ligo, eu pego os protocolos, eu vou abrindo chamados e vou registrando isso sempre para tentar, não sei, no futuro, se acontecer alguma coisa mais prejudicial ainda do que já aconteceu, aí tentar procurar alguma reparação, alguma coisa nesse sentido. Agora, infelizmente, realmente assim, a reparação não vai evitar o problema do dia que você deixou de trabalhar, que você acumulou para outro dia. No bairro de Casa Amarela, estas moradoras também estão enfrentando transtornos. À noite, por volta de umas 6, 6h30, assim, a gente já tomando banho. Quando eu saí com o menorzinho, que há de 5 anos ficou tomando banho, aí ela, vovó, quando eu vi a queda de energia, né? Eu corri logo por conta do box, para não, sei lá, ela correr desesperada e aconteceu um acidente. Amanda é vizinha delas e também síndica do prédio. Ela trabalha em home office, administrando
também outros condomínios. E sem energia, tudo vira um caos. Temos sofrido com quedas e oscilações de energia frequentemente. É um problema antigo, mas digamos que de fevereiro para cá piorou bastante, né? Tem dias que nós temos mais de uma ocorrência. Impacta na operação do condomínio, porque a queda de energia ela afeta sistemas essenciais, os elevadores e o controle de acesso. Os colaboradores eles ficam sobrecarregados e também impacta no dia a dia dos moradores, né? Tanto com a questão da mobilidade como também no risco de dano a equipamentos. Sandra levou um susto na última semana. Faltou energia e o elevador parou de funcionar com a filha dela dentro. A sorte foi que ela estava com celular, porque nem as câmeras funcionaram. Parou tudo. Ela ligou pra gente, eu não estava aqui. Imagina como eu fiquei. Aí só deu tempo, eu abri a porta, ela saiu e parou por completo. Ficou um dia sem elevador. A Neoenergia informou que as recentes interrupções no fornecimento de energia tiveram como principais causas o contato de galhos de árvores com a rede elétrica, furtos de cabos e as fortes chuvas, acompanhadas de ventania registradas na região. Disse ainda que as podas preventivas estão sendo feitas e devem ser concluídas na próxima semana. A Neoenergia disse também que ainda nesta semana, equipes vão fazer vistorias nos circuitos dos locais mostrados na reportagem. Caso seja identificado algum defeito na rede, os reparos necessários vão ser realizados de forma imediata. Agora, 12h26. Bora para cá comigo, a gente vai conversar de novo com Daniele Fonseca. Ela acompanhou mais cedo, agora pela manhã, uma audiência sobre a questão da segurança dos motociclistas e motoristas de aplicativo, né, Daniele? Infelizmente, o motorista por aplicativo foi vítima de latrocínio em Candeias. Nós já mostramos aqui no NE1 e agora a Daniele Fonseca vai trazer outros detalhes para a gente. Por favor, Daniele. Maristela, a audiência terminou agora há pouco, viu? Durante 1h30, porque começou ali por volta das 10h30 da manhã, foi até antes do meio-dia, e nesse intervalo aí, representantes da categoria, também autoridades, discutiram, né, sobre segurança, sobre opções, soluções que possam ser tomadas para diminuir esses casos de violência. E nós tivemos dois bem recentes, né? Um no início de março, que eu disse para vocês agora há pouco, a gente narrou, exibiu as imagens desse crime de latrocínio, de acordo com a polícia. E ontem a gente teve um mais recente. Mais um motorista de aplicativo vítima de latrocínio. De acordo com a polícia, 2 homens, né, atuaram nesse crime, um de 21 anos de idade, outro adolescente de 17. Também, de acordo com a polícia, o homem foi preso, o adolescente apreendido. Isso foi ontem à noite, lá no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a família, Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, estava acabando, né, o seu expediente, a sua jornada de trabalho, quando foi vítima desse crime de latrocínio. E nós estivemos com os parentes dele hoje, mais cedo, lá no IML. Eles aguardavam a liberação do corpo. A família é de Buenos Aires, no interior de Pernambuco. E a gente vai acompanhar como é que foi mais esse caso de violência contra um trabalhador, um motorista de aplicativo. Vamos acompanhar. O crime aconteceu na rua Bela Vista, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que 2 homens atravessam a rua e, em seguida, um carro branco sai. O motorista de aplicativo Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, tinha finalizado uma corrida quando foi abordado pela dupla. Ele tentou fugir e um dos assaltantes atirou. Um pouco mais à frente, o carro de Eduardo bateu nesta parada de ônibus. Ele foi encontrado morto dentro do veículo logo depois. Todos os dias a gente tem relatos de assalto, levam o carro do motorista e nesse caso aí assassinaram o nosso amigo, né? Já esse ano são 3, né? Teve um da moto, teve o caso do Vitor lá em Casa Forte, que foi a mesma coisa agora com o caso do Eduardo. Então a gente está pedindo às autoridades mais segurança.
Policiais militares conseguiram identificar 2 suspeitos de participação no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, um homem de 21 anos e um adolescente de 17. Os 2 suspeitos e o carro da vítima, que ficou bastante danificado, foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Segundo a polícia, os 2 homens confessaram o crime e indicaram onde estavam escondidos arma, drogas e um bloqueador de rastreador de veículos. Familiares de Eduardo estiveram logo cedo no Instituto de Medicina Legal para fazer a liberação do corpo. Eles são de Buenos Aires, na Mata Norte do estado. Segundo o sobrinho dele, o tio trabalhava há 2 anos como motorista de aplicativo. Levou um pedaço de nós. Não tem nem o que falar, é uma pessoa ótima. Agora só restou a lembrança dele. O pai de Eduardo estava arrasado com a perda do filho. Era um amor de pessoa, meu filho. Um amor de pessoa. Não sei como é que... Sei não. Hoje não estou nem acreditando que aconteceu um caso desse. Viu? Sempre os filhos é quem enterra os pais, né? Agora os pais enterram o filho é duro, é duro. Situação aí muito difícil, né, vivenciada por esses profissionais, pelos parentes. Quem utiliza os serviços passageiros também ficam com medo de toda essa criminalidade que tem acontecido contra esses profissionais. E a gente vem dizendo desde o início do NE1 que uma audiência pública aconteceu hoje aqui no 4º andar da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, e que foi justamente para discutir, né, essa segurança, possíveis soluções para acabar com essa criminalidade. E eu escutei agora há pouco 2 deputados, né, deputado João Paulo, do PT, e Joel da Harpa, do PL, e vamos acompanhar o que eles disseram sobre o que motivou a realização dessa audiência pública aqui na ALEP. Vamos acompanhar. Esse objetivo tende a ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras que podem informar bem melhor das situações, das áreas mais perigosas, para que o governo do estado possa garantir uma proteção maior para esses trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai estar protocolando junto aos órgãos de segurança, a própria Secretaria de Defesa Social e chamando a atenção também do Poder Executivo, da própria governadora Raquel Lira, para que possa acelerar esse processo de segurança para esses profissionais. O que não pode é a gente ver os números crescendo, a violência crescendo, pais de família perdendo a vida e não haver uma urgência no que diz respeito a isso. Antes de tudo, é uma reflexão, né, pessoal, que essa audiência pública traz para as pessoas. E além das autoridades, né, estavam aqui presentes também representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Defesa Social, os parlamentares, como a gente escutou aí agora há pouco, a fala de 2 deputados estaduais, estiveram aqui também participando dessa audiência pública, os representantes da categoria, os trabalhadores, esses motoristas que estão diariamente, né, em seus carros, trabalhando no transporte por aplicativo, e eles estiveram aqui cobrando soluções, muito preocupados, com medo dessa situação. Alguns parentes também estiveram presentes. Eu entrevistei 2 desses motoristas de aplicativo e a gente vai exibir aí para vocês agora também o que eles disseram. As plataformas não dão nenhum tipo de segurança para a gente, foto do passageiro, né? O que a gente tem apenas é o nome, a gente não sabe nem quem vamos buscar, quantas pessoas a gente vai buscar ali. E outra que, de fato, a gente vê que em blitz, por exemplo, é visado muito a placa do carro da gente e a gente em nenhum momento é visto quem está dentro do carro, revistado ou perguntado. Então, de fato, a gente se sente totalmente sozinho ali dentro daquele carro, inseguro. A gente está na rua, está exposto a ser qualquer pessoa, né? Mas a criminalidade está aí, está solta, não se tem mecanismo de segurança. O que exige hoje no aplicativo não é seguro, né? Existe um botão no pânico que é feito, que se tem, mas não é você vai apertar lá, vai estar ligando para a polícia. Isso não funciona.
Pessoal, durante a audiência, eles também cobraram, né, citaram um trabalho, uma atuação mais efetiva, mais eficiente das plataformas que comandam esses transportes por aplicativo. E também falaram muito sobre o uso de ferramentas, de dispositivos que possam auxiliar no trabalho de segurança em prol desses trabalhadores, desses motoristas de transporte por aplicativo. Então, a audiência terminou agora há pouco. Daqui a pouco, de agora em diante, eles vão cumprir os prazos, né, para que essas soluções sejam, de fato, encontradas, acertadas e colocadas em prática. É o que esses trabalhadores esperam, o que as famílias deles também ficam na expectativa e, como eu disse, qualquer pessoa, qualquer passageiro que utiliza esse serviço, que também fica amedrontado, preocupado, com medo de usar um aplicativo que é usual para muita gente por causa dessa criminalidade. E a gente volta contigo, Maristela. A gente segue na expectativa para ver o que muda a partir de agora, né, Daniele? Muito obrigada pelas informações. E a Polícia Civil está dando detalhes sobre uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraude de concurso público e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão e também de busca e apreensão. Entre os presos estão servidores públicos. Quem tem outras informações para a gente é Gustavo Ferreira. Oi, Gustavo, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui, ao lado do delegado Júlio César Pinheiro, da Polícia Civil. Ele vai trazer mais detalhes sobre essa operação, Operação Quima, que investigou uma organização criminosa que já atua há pelo menos 10 anos e que, dentro desse escopo da organização, atuou fraudando a prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esse concurso foi realizado no ano passado, a prova, inclusive, foi anulada, mas há indícios fortes de que esse grupo participou, sim, em várias áreas, né, desse esquema criminoso. Delegado, muito boa tarde. Como é que funcionava esse esquema? Quem é que participava e quais eram as funções de cada um que vocês identificaram na operação? Boa tarde a todos. Bem, as investigações apontaram que essa organização criminosa, ela funcionava a partir do comando de uma liderança individual. Essa pessoa era responsável por estabelecer as tarefas e a própria estrutura da organização criminosa. Alguns membros ficavam responsáveis pela captação de clientes, né, entrar em contato com o cliente, angariar. Os clientes são chamados clientes, aqueles que se dispõem a comprar esse gabarito ilícito repassado pela organização. Existiam outras pessoas cuja atribuição era a cobrança dos valores. Alguns ficavam encarregados de toda a questão logística, de distribuição de equipamentos eletrônicos utilizados na fraude, e essa liderança concentrava tudo isso, né? Todos seguiam a ordem emanada por ele. Como é que funcionava o esquema no dia da prova? O senhor falou, delegado, em equipamentos eletrônicos. Que equipamentos eram esses? Como é que esses clientes, né, tinham acesso às respostas da prova? Pois bem, existem algumas maneiras como as fraudes ocorrem. Especificamente com relação à fraude que ocorreu, constatado, né, que ocorreu no concurso do dia 21 de setembro de 2025 do Tribunal de Justiça, uma pessoa foi infiltrada na banca, ela montou uma rede familiar, ela conseguiu contratar, né, indicando outras pessoas, irmãs e sobrinhos, para participar de algumas funções específicas, né, na aplicação da prova, como o transporte do malote de provas. Ela, na figura uma pessoa, né, de uma colaboradora da banca, conseguiu ter o acesso antecipado, e já na manhã do dia da aplicação da prova, por volta das 9, entre 9h02 a 9h30 da manhã, foi no momento que começou a vazar a foto da prova para esse líder da organização. Esse é um modus operandi já conhecido dessa pessoa específica, que também foi alvo da operação de hoje, e essa rede familiar nesse apoio, que também já são velhos conhecidos dessa liderança da organização criminosa. Foram 11 mandados de prisão expedidos, até agora 9 deles foram cumpridos. Há servidores públicos entre esses presos hoje? Sim, existem servidores públicos presos, o que agrava a pena, né? É uma causa de aumento de pena lá do artigo 311-A, que é um do Código Penal, que é um dos crimes pelos quais eles vão responder. Existiam servidores públicos, sim. Quantos eram? De onde eram? Quais estados? Eu não consigo te dizer agora, porque a gente ainda tem algumas diligências em andamento, mas alguns integravam a organização criminosa. Um servidor público do Piauí,
do Rio Grande do Norte e 2 servidores públicos daqui de Pernambuco também. E existiam clientes que já são funcionários públicos também. Essa figura apontada como a liderança da organização é servidor público ou não? Não, não é servidor público. Por quais crimes essas pessoas devem responder? As investigações continuam, né? Sim, a princípio vão responder pelo crime de organização criminosa, aqueles que constituem a organização criminosa, o crime do artigo 311-A do Código Penal, que é fraude ao concurso público, e com relação à liderança e alguns outros, que eu ainda não posso adentrar muito nesse aspecto, porque envolve uma investigação mais complexa. Também há indícios de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Muito obrigado, delegado Júlio César, pelas informações dessa operação. Maristela, volto com você. Obrigada pelas informações, Gustavo. E a Polícia Civil investiga um caso de violência contra a mulher, envolvendo uma influenciadora digital e um cantor de brega em Paulista. Tailane Carla, de 29 anos, publicou um vídeo nas redes sociais do momento em que leva um empurrão do ex-companheiro. De acordo com a vítima, essa agressão teria acontecido no último sábado. No G1 Pernambuco, tem a reportagem completa sobre o caso. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Nas redes sociais, Tailane também mostrou a casa toda revirada e com objetos quebrados. Tailane e Arthur foram casados por 3 anos e estão separados há 3 meses. Arthurzinho Batedeira pediu desculpas nas redes sociais a Tailane e a todas as mulheres. A Delegacia da Mulher de Paulista está investigando o caso. E estudantes e funcionários da Unicap prestaram uma homenagem a Isabel Cristina de Oliveira, de 22 anos. Ela era aluna do curso de medicina e foi morta a tiros pelo ex-companheiro no domingo. O crime foi no apartamento que Isabel morava, num condomínio no bairro da Imbiribeira. Durante a homenagem, foi celebrada uma missa. Muitas pessoas vestiam branco para pedir o fim da violência doméstica. Também foi inaugurada uma unidade do Banco Vermelho na universidade, símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher e contra o feminicídio. E mulheres vítimas de violência têm mais um espaço de acolhimento aqui no Recife. Na sala Heroínas de Tejucupapo, elas vão encontrar orientação jurídica e também vão poder participar de ações educativas de prevenção. A sala de acolhimento Heroínas de Tejucupapo vai funcionar a partir de amanhã, no Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Estácio Recife, no bairro da Madalena. O espaço foi criado para dar apoio a mulheres vítimas de violência. Não é preciso agendar atendimento. O horário é de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Aqui nós poderemos fazer medidas protetivas, com esse acompanhamento das advogadas que aqui estarão presentes. A gente pode encaminhar, para a Defensoria Pública, para receber esse atendimento, a depender se já houver algum processo judicial, se já houver alguma denúncia, a gente pode direcionar também para as delegacias especializadas. A iniciativa é inédita dentro de uma instituição de ensino superior em Pernambuco, segundo a Estácio Recife, e conta com parceria da OAB Pernambuco, por meio da Comissão das Mulheres Advogadas. O ponto principal seria justamente esse acolher, justamente esse acolhimento dessa mulher que está com medo, dessa mulher que está exausta de sofrer a violência, dessa mulher que está em pânico, oferecer os caminhos ajuda em absolutamente tudo. Em 2025, Pernambuco registrou aumento nos casos de feminicídios. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, 88 mulheres foram mortas em crimes relacionados à sua condição de gênero. É o maior número dos últimos 8 anos. Representa um crescimento de 15,8% em relação a 2024, quando houve 76 vítimas. O grupo Abayomi Juristas Negras também participa da sala de acolhimento. Vai capacitar alunos de Direito, Psicologia e Serviço Social para atuar na prevenção. A gente vai falar sobre as questões do direito penal, a gente vai falar sobre as questões do direito social e da importância dessa prevenção na vida individual, tanto da pessoa como na vida coletiva da sociedade. Então é muito importante porque a gente vai atingir não só alunas, como alunos. Então precisa ter essa integração dos homens e das mulheres, porque aí sim, juntos, é que a gente vai conseguir aí combater essa violência que infelizmente só vem se alastrando nos últimos tempos.
Tainá é estagiária no Núcleo de Práticas Jurídicas e está de olho nas capacitações. Como mulher, é algo afetivo, que a gente consiga ter realmente a proteção que uma mulher precisa ter na atualidade. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver o aumento no valor de passagens aéreas por causa da guerra no Oriente Médio. Olá, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. Atenção se você está planejando viajar. Em 10 dias, os preços das passagens aéreas subiram em média 15% por causa da guerra no Oriente Médio. O aumento do petróleo eleva o custo das companhias e, para você, isso significa pagar mais caro pela passagem. Uma pesquisa mostra como os jovens do Brasil são alvos de violência sexual. Mais de 18% de meninos e meninas relatam que já foram tocados contra sua vontade. O percentual é mais alto entre as meninas, 26%, uma em cada 4, relatam que já passaram por alguma situação de abuso. Os estupros aumentaram e chegam a quase 9%. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A gente fala agora sobre um assunto que é mais comum do que se imagina, a hipocondria, também conhecida como transtorno de ansiedade de saúde. Um acesso fácil, rápido à internet, qualquer sintoma vira motivo para uma pesquisa rapidinha ali em sites de busca sobre possíveis doenças ou tratamentos, quase sempre sem qualquer acompanhamento médico. Para entender como identificar esse comportamento e buscar ajuda, bora conversar com o Ivan Duarte agora sobre esse assunto para a gente entender quando é que a preocupação com a saúde passa de um cuidado e vira um transtorno, hein, Ivan? Maristela, esse exemplo que você trouxe é muito bom e tem até nome. É o cyberhipocondria, que é aquilo ali de qualquer dorzinha que a pessoa sente, ela já vai na internet procurar, toma aquilo como verdade e aí acabou-se o mundo. Porque a hipocondria é justamente o medo excessivo de ter alguma doença baseado em uma interpretação errada de um sintoma físico. Eu estou aqui ao lado de Beatriz Monteiro, ela é médica da saúde da família e também de comunidade. Doutora, o que é a hipocondria mais detalhadamente? E como identificar se a pessoa está num limite razoável ou passou do limite? Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Ivan. A hipocondria ou transtorno de ansiedade de doença é um medo excessivo de contrair alguma doença ou de já ter uma doença e ter uma forma grave dessa doença. Então, geralmente cursa com sintomas como uma hipervigilância. A pessoa fica muitas vezes checando a própria saúde, se apalpando, aferindo muitas vezes a pressão arterial. Então isso pode acontecer e se for de maneira duradoura, atrapalhando a vida da pessoa, isso pode sim ser um transtorno de ansiedade e doença, uma hipocondria. Com relação a esse cyberhipocondria que eu citei, né, o chamado Dr. Google, qual é o limite saudável de fazer essas pesquisas para não ficar tão bitolado? Isso é muito importante, né? Principalmente após a pandemia, a gente observou um aumento disso, da cibercondria. Basicamente, é a gente ficar muito hipervigilante em relação aos nossos sintomas, mas na internet, como o Dr. Google, né? Procurando demais, né? E às vezes acabando a pensar que, na verdade, está com uma questão patológica de doença, mas na verdade pode ser algo fisiológico, ou seja, do próprio organismo, que seja natural. Então, a gente observou muito isso, principalmente depois das redes sociais, né? E aí é muito importante que a gente procure uma opinião médica, procure um serviço de saúde para esclarecer essas informações. É natural ter dúvidas, mas é importante na consulta esclarecer essas dúvidas com o seu médico. É aí até também uma mensagem para a comunidade médica, né? De ouvir aquele paciente e talvez explicar essa situação. Seria um caminho? E eu queria sim que a senhora reforçasse para as pessoas, mandasse um recado. O que é a preocupação saudável com a sua saúde, que todo mundo deve ter, e o que é o excesso? Perfeito. Como eu falei, é natural ter dúvidas, então é muito importante que a gente chegue para o médico e esclareça, não tenha vergonha de esclarecer essas dúvidas. E nós, enquanto profissionais de saúde, também legitimar, validar essas preocupações, porque são preocupações legítimas. E a gente precisa explicar o que é normal e o que é de doença para os pacientes, né? Então é muito importante que o paciente que tem essa preocupação excessiva vá ao seu médico de família ou o médico de sua confiança, algum psiquiatra, e possa esclarecer esses sintomas para saber se realmente é algo patológico de doença ou não.
Eu tenho um amigo que ele não abre quase nenhuma maçaneta com as mãos, usa sempre o cotovelo. Isso é considerado hipocondria ou pode ser toque também? Pode ser toque, precisa ser avaliado minuciosamente o caso, né? Mas geralmente o toque ele vem com um pensamento, que geralmente é um pensamento compulsivo. Já a hipocondria geralmente vem de uma hipervigilância, a pessoa passa por muitos médicos, muitas vezes não acredita no que o primeiro médico falou, aí vai em outro médico. Então isso pode acontecer e é preciso realmente ir para a consulta para fazer esse diferencial. Tá certo, doutora. Obrigado pelas orientações e pela participação aqui com a gente no NA1. É contigo aí no estúdio, Maristela. É sempre bem mais seguro buscar uma orientação médica, né, Ivan? A seguir, uma fruta fácil de encontrar nas feiras e supermercados e que traz vários benefícios para a nossa saúde. O abacate pode ajudar... Estamos de volta e o abacate é uma fruta fácil de ser encontrada e bastante saborosa. Mas além do sabor, o abacate também é muito nutritivo e um grande aliado de quem deseja manter uma dieta saudável. Neste ponto comercial, a vitamina de abacate está entre os pedidos que mais saem. Fica no bairro de São José, área central do Recife. Seu Zé, que é o dono, diz que tem 57 anos de comércio. Esse é o principal produto vendido aqui. O abacate é carro-chefe. É o dia todo. Quando vende 10 abacates, vende 3 guaraná. Guaraná Amazonas, né? Que é o ideal, que a turma gosta muito também. Um copo de 500 ml custa R$ 7,00. Por dia, eles vendem 100 unidades. Dona Jane toma um quase que diariamente, antes de ir para os compromissos. A qualidade da vitamina que é maravilhosa. Se você provar, você vai passar todo dia aqui para tomar vitamina de abacate. Neste mercado, no bairro do Espinheiro, o quilo do abacate sai a R$ 5,88. Se quiser, já pode levar partido. Dona Jeane adora, comprou 2 abacates. Em casa, ela come de várias formas. Eu como ele in natura, faço vitamina e coloco na salada. E também conservo ele na polpa no congelador para durar mais tempo. Para esta reportagem, fomos à casa de Gabriela, que é nutricionista, e falou sobre os benefícios da fruta e as doenças que previne. Apesar de ter gordura, mas gordura boa, ele é capaz de prevenir o colesterol. Como assim? Pelo fato dele ter essa gordura tão boa, ele sai arrastando tudo que é de maléfico, digamos assim, de tudo que está oxidado a ponto de causar uma doença. É um tipo de alimento que tem essa gordura boa, que é uma gordura monoinsaturada, e ele é considerado um alimento funcional. O que seria um alimento funcional? É um alimento que, além de nutrir, também previne algumas doenças. Gabriela diz também que é um alimento rico em fibras e que pode substituir uma refeição. Mais ou menos uns 60 gramas ou 1/4 de um abacate, você consegue, dependendo da composição do café da manhã, você consegue ficar horas sem querer beliscar, porque ele tem uma ação junto com a insulina. Então você evita de fazer picos de insulina. E o que seria isso? A insulina alta, picos de insulina, fazem com que você deixe de queimar gordura, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral. Entre as várias opções de consumo, tem a receita de guacamole, um tipo de molho da culinária mexicana que vamos ensinar agora. Anote os ingredientes: metade de um abacate, o equivalente a 230 gramas, meio tomate, meia cebola roxa, 1/4 de pimenta dedo de moça, um punhado de coentro, um fio de azeite, uma pitada de sal e meio limão espremido. Atenção na hora de escolher o abacate. Se ele tiver assim, nesse formato, nessa coloração, é possível que ele esteja muito escuro e muito maduro, então não vai ser o ideal para sua escolha para essa receita. Também outro detalhe é quando você tira o talo, se ele está assim um pouco dourado, ele também está excelente para a nossa receita. Então vamos lá. Depois de abrir, tira o caroço e aquela pelezinha marrom. Retira a polpa e vai amassando com um garfo. Em seguida, acrescenta outros ingredientes. Vamos precisar
da tomate. Então, vamos cortar essa tomate. É importante que ela esteja sem semente para garantir também um sabor melhor para essa receita. Corta a cebola bem picadinha. O próximo ingrediente é o coentro. O coentro, ele é bem regional. Tem pessoas que gostam dessa preparação com salsa, mas o coentro, né, já é nosso aqui e ele fica bem mais saboroso com o próprio coentro. Então também pica bem picadinho a pimenta dedo de moça. Então você pode usar 1/4 dessa pimenta para que não fique tão picante. Mistura tudo na tigela. Para finalizar, a pitada de sal e o fio de azeite extra virgem. Depois da receita pronta, a sugestão é servir com outros alimentos que possam valorizar a apresentação. Essa preparação que eu fiz, a guacamole, ela pode vir acompanhada de uma proteína boa, como é o ovo, de uma fatia de pão de fermentação natural, que está aqui com um fio de azeite e podemos utilizar como acompanhamento. E outra combinação também que eu sugiro é chips de batata doce, como um petisco. Então você pode estar lá consumindo a guacamole com os chips de batata doce também. Se consumido de forma moderada, ele pode te trazer inúmeros benefícios. Que delícia, hein? Obrigada pela companhia. O N1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.